Curiosíssimo. Ô, Reinaldo, só para a gente terminar o assunto campanha, acabou de sair aqui uma declaração do Datena, que vale a pena só a gente comentar rapidamente. Ele deu entrevista ao SPTV hoje, da TV Globo, e Hum. ele disse que não foi ele que autorizou o uso do episódio da cadeirada na propaganda eleitoral dele. Porque começou a ter um vídeo, né, circulando aí nas pílulas da propaganda do rádio, e falava que o Datena fez o que você pensou na cadeirada, né? A Pablo Marçal. E aí disse o Datena há pouco, abre aspas, não autorizei, não queria mais falar desse assunto, é um assunto superado. Não é de democracia, é um ato de defesa. Se foi utilizado pela campanha, foi mal utilizado. Em nenhum momento autorizei o uso eleitoral disso. Não me orgulho. É curioso, o Datena coloca isso, né? Como se a campanha dele não fosse responsabilidade dele. Ele, candidato, é responsabilidade dele, não é, o Reinaldo? Ou não? Ou dá pra dizer, ah, não, foi minha campanha que colocou lá. Eu não assinei, eu não Olha, autorizei. evidentemente essa justificativa é inaceitável. Não tem essa. Agora, nós sabemos o que acontece. Nós Acontece sabemos o mesmo. que acontece. Lembra a Marta sobre o Kassab? É casado, tem filhos. Você lembra disso? É Que foi verdade. a coisa mais abjeta que aconteceu numa campanha. Né? Teve É, da Marina também, né, Reinaldo? Teve o lance da Marina também, na época com a Dilma, que foi horrível também. também horrível. E aí as pessoas, às vezes tem. Às vezes o marqueteiro tem autonomia para fazer essas coisas. Obviamente, se eu fosse candidato, isso jamais aconteceria. Obviamente, jamais serei. Entre outros motivos, muito mais importantes, também esse, né? Mas acaba acontecendo. Agora, eu não duvido que não poderia ter sido assim, não duvido que tenha sido assim, e considerando o PSDB que restou aí, não duvido que seja assim, entendeu? É, de não perceber. Eu acho que o Datena está falando a verdade, embora seja inconveniente, porque, claro, o candidato não adianta. É, aliás, Datena, eu quero te lembrar uma coisa, querido, é, e eu gosto da Atena, gosto da pessoa da Atena. É, cuidado que candidato responde também pelas contas de campanha, hein? Então, preciso ver isso, tá? Conta de campanha, o responsável é o candidato. Então, se, se informe a respeito disso tudo, para não ter surpresas desagradáveis. Não estou dizendo que vai ter, só estou dizendo que muitas vezes nem os candidatos sabem disso, né? Os candidatos ao executivo são eles que respondem pelas contas de campanha. É E o bom lembrar, plano, né? e o plano de governo também, né? Na sabatina aqui comigo, em vários momentos o Datena, eu nem sei, como se o plano de governo não tivesse passado pelos olhos Não, dele. Isso é muito triste, porque o plano de governo que está registrado no Tribunal Eleitoral, ele é o plano de governo do candidato. É nele, o voto é nele. Ele tem que saber em que pé tá a campanha dele. Então, assim, se ele pode até falar isso, eu não autorizei, vou mandar retirar. é, Até reconhecer, já que ele quer usar da transparência, né? Mas ele não assumir a responsabilidade é muito ruim, porque é a campanha dele, é o nome dele, é algo muito tem, forte, claro, né? claro. Não, e o negócio é o seguinte, a candidatura do Datena, ela sempre teve um lado, digamos, ela também é uma candidatura antissistema, né? Ela também é uma candidatura antissistema. Ela não nasce de uma vivência partidária, ela não nasce de uma luta no interior de partidos, né? Foi sempre uma candidatura que nasceu e viveu as candidaturas ou pré-candidaturas, que depois não se confirmaram, da sua presença na mídia, né? Então, nesse particular aspecto, ela não difere muito da candidatura do Pablo Marçal. São nomes de fora da política e que, de algum modo, olham para a política de maneira judiciosa, na linha, esses políticos que estão aí não servem, que eles não falam a verdade,
porque eles prometem que não vão cumprir, porque são falsos, porque são ladrões, porque, enfim. E aí também é uma candidatura antissistema, né? É, que eu nunca entendi. No caso do Datena, ele é um profissional muito bem-sucedido fazendo o que faz, né? É, por que isso, né? É, e nunca tinha sido testado de verdade nas urnas, né? Aconteceu e a coisa se deu de um modo difícil, de um modo complicado. Agora, você veja como esse negócio do antissistema seduz, né? A Tabata foi buscá-lo. A Tabata, que é quem busca fazer o discurso mais, é, nesse sentido, sistêmico, né? Ela não é disruptiva em nada, né? Ela certamente não está com a candidatura do Boulos, porque ela acha que o Boulos deve ter alguns desvios à esquerda com os quais ela não concorda, né? Então, desse ponto de vista, ela é a candidata mais certinha, né? Mais de acordo com o establishment político, independentemente dos conteúdos, estou falando do formato, né? Até ela foi buscar o Datena, né? Ela queria o Datena, ela queria o Datena com ela. Que é um pouco a coisa foi assim, eu sou a candidata então que fala em nome da ordem e ele pode ser aquele que fala em nome de certas disrupções e também para juntar um eleitorado mais progressista que é o meu com o eleitorado mais conservador que é o dele, né? Essas feitiçarias estão por aí, né? Estão por aí, frequentam a política, né? E as ilusões políticas. Às vezes dão certo, e quando dá certo, né? Quando a disrupção dá certo, quando o discurso antissistema dá certo, o resultado sempre é muito ruim, né? Deu certo para eles nos Estados Unidos com o Trump, foi muito ruim, né? Como se provou no 7 de janeiro, no 7 deles não foi de janeiro, foi o quê? Não, foi de janeiro também. O 7 de janeiro deles, e foi muito ruim aqui no Brasil com o Jair Bolsonaro, né? Então, quando isso dá certo, dá errado, né? Então, são coisas muito, muito ruins da política que espero que essas ilusões sejam vencidas um dia, mas não serão. Não serão porque as redes sociais manterão firme o ódio à política, né? O ódio à política diminuiu um tantinho nesse tempo em que o Twitter está fora do ar, que é a rede mais virulenta. Assim que voltar, o ódio também volta, no mesmo grau, né? Aliás, o desespero da extrema-direita para o Twitter voltar, para o X voltar, chega a ser engraçado, né? Que eu acho que está na raiz um pouco dessa mudança de postura do Elon Musk, né? A direita perde muita tração sem o Twitter, né? Sem o X no Brasil.